Minha vizinha fofoqueira inventou que eu traía meu marido. Então eu espalhei um boato bem pior sobre ela e vi o caos se instalar na vida dela, para que ela aprendesse uma lição. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Minha vida sempre foi o que se pode chamar de tranquila, sabe? Daquelas que não dão muito assunto para fofoca, o que, para mim, era uma bênção. Eu, Marina, e meu marido, o Carlos, tínhamos uma rotina gostosa. Ele trabalhava como gerente numa loja de material de construção, e eu era secretária num consultório dentário. Casados há 8 anos, nosso sobrado geminado era nosso porto seguro, um lugar de paz depois de um dia cheio de trabalho. A gente gostava de cuidar do nosso pequeno jardim nos fins de semana, fazer um churrasquinho na varanda aos domingos e, de vez em quando, chamar alguns amigos para um carteado. Nada de extravagâncias, apenas a alegria das coisas simples. Nossa rua era como tantas outras, uma mistura de gente que se conhecia há anos e alguns rostos novos que chegavam e partiam. E, como em toda vizinhança que se preze, tínhamos ela, Dona Lourdes. Ah, Dona Lourdes! Uma senhora que já devia ter passado dos seus 60 e poucos anos, viúva, e com um talento nato para saber da vida de todo mundo. A janela da cozinha dela, estrategicamente posicionada de frente para a rua, era o seu camarote particular para o desfile diário de acontecimentos. Se alguém chegava mais tarde, se uma visita demorava mais que o normal, se o carteiro entregava uma encomenda diferente, pode ter certeza, Dona Lourdes via. E, mais importante, comentava. Eu sempre tentei manter uma relação cordial, porém distante. Um bom dia ao sair para o trabalho, uma boa tarde ao voltar, um aceno de cabeça se a encontrasse varrendo a calçada. Nunca dei muita trela, como dizem. Sabia que qualquer informação a mais que eu desse poderia virar munição para suas conversas fiadas com as outras comadres da rua. Carlos, meu marido, era ainda mais reservado. Ele costumava dizer, com esse tipo de gente, Marina, quanto menos souberem da nossa vida, melhor a gente dorme. E ele tinha toda a razão. O problema começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, foram olhares. Sabe aquele olhar que parece te analisar dos pés à cabeça, procurando alguma coisa fora do lugar? Pois é. Quando eu passava, sentia os olhos de Dona Lourdes me seguindo, não com a curiosidade de sempre, mas com uma espécie de malícia. Desconfiança? Eu tentava ignorar. Deve ser coisa da minha cabeça, pensava. Um dia, cheguei um pouco mais tarde do trabalho. Tinha tido uma emergência no consultório, um paciente que precisou de um atendimento extra, e acabei perdendo meu ônibus. Um colega de trabalho, o Ricardo, que morava para o meu lado, ofereceu carona. Aceitei, claro. Era um rapaz gente boa, casado, pai de 2 meninas pequenas. Descemos do carro dele na esquina da minha rua, agradeci a gentileza, e ele seguiu o caminho dele. Mal sabia eu que aquela cena trivial seria o estopim para uma bomba. No dia seguinte, ao ir à padaria de manhã, senti o clima diferente. A atendente, Dona Cleide, que sempre me recebia com um sorriso e perguntava do Carlos, foi seca. Bom dia. O que vai ser? Quase não me olhou nos olhos. Estranho. Na volta, passei por um grupo de vizinhas conversando animadamente na calçada, incluindo a inevitável Dona Lourdes. Assim que me viram, o silêncio foi imediato. Elas se entreolharam e disfarçaram, uma tossiu, outra começou a falar do tempo. Aquilo me gelou a espinha. Sabe quando você sente que o assunto era você? Continuei meu caminho, fingindo que nada tinha acontecido, mas por dentro meu estômago estava revirado. O que diabos estava acontecendo? À noite, Carlos chegou do trabalho com uma expressão preocupada. Marina, aconteceu alguma coisa que eu não sei? Ele perguntou, sentando-se na beira da nossa cama enquanto eu me preparava para dormir. Como assim, amor? Aconteceu alguma coisa com você? Devolvi a pergunta, já sentindo um nó na garganta. Não, comigo não. Mas, o seu antenor, da borracharia, veio falar comigo hoje. Perguntou se estava tudo bem em casa, se a gente estava precisando de alguma coisa.
Ué, que estranho. Por que ele perguntaria isso? Carlos hesitou. Ele disse que ouviu os comentários na rua. Sobre você. Meu coração disparou. Comentários? Que tipo de comentários, Carlos? Ele me olhou com aqueles olhos castanhos que eu tanto amava, agora cheios de uma tristeza que me partiu o coração. Marina, estão dizendo que você está saindo com outro homem. Que viram você chegando tarde em casa, de carro com um sujeito. Senti o chão sumir dos meus pés. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como um trovão. Sair com outro homem? Eu? A ficha caiu como uma bigorna, a carona do Ricardo. Dona Lourdes, com sua língua venenosa, tinha transformado um ato de gentileza em uma traição. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Eram lágrimas de raiva, de incredulidade, de uma profunda sensação de injustiça. Não, Carlos. Não. Pelo amor de Deus, isso é uma mentira deslavada, eu disse, entre soluços. Foi o Ricardo, do consultório. Ele me deu uma carona ontem porque perdi o ônibus. Só isso. Ele é casado, tem filhas. Como podem inventar uma coisa dessas? Carlos me abraçou forte. Eu sei, meu amor, eu sei. Eu confio em você mais do que em qualquer pessoa nesse mundo. Quando seu antenor falou, eu disse na hora que era fofoca, que minha mulher não faria uma coisa dessas. Mas, o estrago já está feito, Marina. A fofoca já se espalhou. E quem começou isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A imagem da janela de Dona Lourdes, sempre vigilante, veio à minha mente. Quem você acha? Carlos respondeu, com um suspiro cansado. Dona Lourdes, claro. Parece que ela contou para Dona Gertrudes, que contou para a filha, que contou para o marido, que é amigo do seu antenor. Enfim, a rua inteira já deve estar sabendo e comentando essa barbaridade. Eu me senti suja, exposta, como se tivesse invadido a minha privacidade da forma mais cruel possível. Como uma pessoa podia ser tão má a ponto de inventar algo que poderia destruir a reputação de alguém, um casamento? Minha relação com Carlos era sólida, construída na base da confiança e do amor. Ele acreditava em mim, e isso era o mais importante. Mas e os outros? E a vergonha de andar na rua, de encarar os vizinhos, sabendo o que eles estavam pensando de mim? O que a gente vai fazer, Carlos? Perguntei, a voz embargada. Não vamos fazer nada que eles querem, que é nos abalar, ele disse, firme. Vamos continuar nossa vida. Deixa que falem. Uma hora eles se cansam e arrumam outro assunto. Eu queria ter a mesma convicção dele. Mas, por dentro, uma chama diferente começava a se acender. Não era só tristeza, era raiva. Uma raiva profunda e corrosiva contra aquela mulher que, por puro prazer sádico de espalhar discórdia, tinha decidido manchar meu nome. Eu não era de briga, nunca fui. Sempre preferi a paz. Mas ali, naquele momento, sentada na cama ao lado do meu marido, ouvindo sobre a lama que Dona Lourdes tinha jogado no meu nome, algo em mim mudou. Nos dias que se seguiram, a situação ficou insuportável. Os olhares não eram mais disfarçados, eram diretos, acusadores. Cochichos me seguiam por onde eu passava. No mercado, na farmácia, até mesmo na igreja que eu frequentava aos domingos. Senti-me como uma criminosa. Algumas vizinhas que antes me cumprimentavam com um sorriso, agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. Outras, mais ousadas, me lançavam olhares de reprovação explícita. Era um inferno silencioso, uma tortura psicológica. Tentei conversar com algumas pessoas, explicar a situação. Dona Elza, a senhora me conhece há anos. Acha mesmo que eu faria uma coisa dessas com o Carlos? Eu disse para uma vizinha que sempre pareceu mais sensata. Ela me olhou com pena, mas também com hesitação. Olha, Marina, onde há fumaça, há fogo, né? E a Lourdes não ia inventar uma coisa dessas do nada? Do nada? Aquela mulher vivia para inventar coisas do nada. Era o passatempo dela. A gota d'água foi quando vi Carlos chegando em casa um dia, mais cedo do que o normal, com o rosto pálido e os ombros curvados. O que foi, meu bem? Perguntei, alarmada.
Ele demorou a responder, apenas me olhou com uma dor que cortou minha alma. Hoje o meu chefe me chamou para conversar, ele começou, a voz baixa. Perguntou se eu estava com problemas pessoais, por quê? Porque a fofoca chegou até ele. Alguém, um cliente que mora aqui perto, comentou com ele sobre você. Aquilo foi como uma facada. A fofoca de Dona Lourdes não estava apenas destruindo minha paz e minha reputação, estava começando a afetar o trabalho do meu marido, o nosso sustento. Aquele era o limite. A raiva que antes era uma chama pequena agora se transformou numa labareda incontrolável dentro de mim. Eles tinham ido longe demais. Dona Lourdes tinha ido longe demais. Naquela noite, mal consegui dormir. Rolei na cama, a mente fervilhando. As palavras de Carlos ecoavam, deixa que falem. Uma hora eles se cansam. Mas eu não queria mais esperar. Eu não queria mais ser a vítima passiva da maldade alheia. Se Dona Lourdes gostava tanto de fofoca, de caos, de ver a vida dos outros virar um inferno, talvez ela precisasse provar um pouco do próprio veneno. Um veneno ainda pior. A ideia, a princípio assustadora, começou a tomar forma na minha mente, uma semente escura e perigosa, mas estranhamente tentadora. Passei dias remoendo, pensando. Simplesmente desmentir a história de Dona Lourdes não adiantaria. A maldade dela já tinha criado raízes profundas demais na mente da vizinhança. Eu precisava de algo mais forte, algo que virasse o jogo completamente. Precisava atingi-la onde mais doía, na sua reputação impecável, na sua imagem de senhora correta e pilar da comunidade. Dona Lourdes, apesar de ser uma fofoqueira de primeira, tinha uma fachada de beata que enganava muita gente. Estava sempre na primeira fila da missa, participava ativamente do grupo de caridade da paróquia, organizava bingos beneficentes e estava sempre à frente da coleta de doações para os mais necessitados. Era essa imagem que ela vendia, e era essa imagem que eu ia destruir. A ideia surgiu como um estalo, numa tarde enquanto eu lavava a louça, olhando para a janela da cozinha dela, aquela mesma janela que serviu de palanque para minha desgraça. Se ela gostava tanto de cuidar da vida alheia e se metia em tudo que era arrecadação, não seria difícil plantar uma sementinha de dúvida sobre a honestidade dela, não é mesmo? Lembrei-me das festas juninas da igreja, dos bazares de Natal. Dona Lourdes sempre estava lá, com a caderneta na mão, anotando quem doava o quê, controlando o caixa das barraquinhas. Era perfeito. Um boato sobre desvio de dinheiro, algo que colocasse em xeque sua integridade moral e financeira. Seria devastador. E o melhor, verossímil. Afinal, quem mexe com tanto dinheiro, mesmo que para caridade, sempre está sujeito a esse tipo de desconfiança. Passei a semana seguinte observando, planejando cada passo. Não podia ser algo direto, vindo de mim. Ninguém acreditaria, e ainda poderiam dizer que era vingança, o que era, mas não podia parecer. Eu precisava de um porta-voz, alguém que espalhasse a notícia como se fosse uma descoberta própria, uma preocupação genuína. E eu sabia exatamente quem seria essa pessoa, Dona Zizi. Dona Zizi era outra figura da rua. Tão fofoqueira quanto Dona Lourdes, mas com uma diferença crucial, elas não se bicavam. Viviam numa espécie de guerra fria velada, disputando o título de a mais bem informada e a mais influente da vizinhança. Se uma dizia que ia chover, a outra garantia que faria sol. Se uma elogiava o novo padre, a outra encontrava 1000 defeitos nele. Era a rivalidade perfeita para o meu plano. Eu só precisava dar um empurrãozinho. Num sábado de manhã, fui à feira do bairro. Sabia que Dona Zizi estaria lá, como sempre, pechinchando na barraca de verduras. Esperei o momento certo. Quando a vi sozinha, examinando os tomates, aproximei-me com um ar preocupado, quase aflito. Dona Zizi, bom dia. A senhora me desculpe incomodar, mas eu precisava tanto conversar com alguém de confiança, alguém sensata como a senhora. Ela me olhou, surpresa. Eu nunca tinha puxado assunto com ela além do trivial. A curiosidade brilhou em seus olhos. Pois não, Marina. O que houve, minha filha? Você parece abatida. Bingo. A isca tinha sido mordida. Fiz uma pausa dramática, olhei para os lados como se estivesse com medo de ser ouvida. É uma coisa tão delicada, Dona Zizi. Não sei nem por onde começar.
É sobre as arrecadações da igreja. Os olhos dela se arregalaram um pouco. As arrecadações? O que tem? Olha, eu posso estar completamente enganada, e que Deus me perdoe se eu estiver levantando falso testemunho, mas eu vi uma coisa outro dia que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Sabe a Dona Lourdes, que está sempre à frente de tudo? Dona Zizi fez uma careta sutil ao ouvir o nome da rival. Sei. O que tem ela? Então, eu estava passando perto da casa dela no dia seguinte à última quermesse, aquela para ajudar na reforma do telhado do salão paroquial, lembra? E eu vi uma sacola de uma loja bem cara, daquelas do shopping, sabe? Sendo entregue na casa dela. Uma loja de bolsas, chiquérrima. E no mesmo dia, mais tarde, eu vi a neta dela comentando com uma amiga que a avó tinha comprado uma bolsa nova, uma fortuna um ponto. Fiz outra pausa, como se estivesse ponderando se deveria continuar. Dona Zizi, a gente sabe que a pensão do falecido marido dela não é essas coisas todas. E ela vive reclamando que o dinheiro mal dá para os remédios. De onde teria saído dinheiro para uma bolsa tão cara, logo depois de uma arrecadação grande na igreja? Deixei a pergunta no ar, a insinuação plantada. Eu não tinha visto sacola nenhuma, nem ouvido conversa de neta. Era tudo invenção minha, cuidadosamente calculada. Mas Dona Zizi não precisava saber disso. Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos num ponto qualquer, processando a informação. Vi um brilho diferente surgir em seu olhar, uma mistura de choque e satisfação? Marina, ela começou, baixando a voz. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Eu sempre achei estranho o jeito que a Lourdes controlava aquele dinheiro todo sozinha. Nunca deixava ninguém ajudar na contagem final, dizia que era para não dar confusão. Mas agora você falando isso... Eu sei, Dona Zizi. Eu estou tão preocupada. Pensei em falar com o Padre Francisco, mas, e se for só uma coincidência? Eu ficaria muito mal de acusar alguém injustamente. Era crucial que eu parecesse preocupada com a justiça, não uma acusadora. Mas o dinheiro da comunidade, o dinheiro dos fiéis, é sagrado, não é? Com certeza, minha filha. Sagrado, ela exclamou, agora visivelmente agitada. Olha, Marina, você fez muito bem em me contar. Pode deixar, eu vou observar. Vou ficar de olho. Se tiver alguma coisa errada aí, a gente vai descobrir. Eu agradeci, com lágrimas falsas nos olhos, e me despedi, dizendo que me sentia mais aliviada por ter compartilhado minha preocupação. Saí da feira com o coração batendo forte, uma mistura de ansiedade e um prazer sombrio. A semente estava plantada. Agora era só esperar Dona Zizi, com sua conhecida língua comprida e sua rivalidade com Lourdes, fazer o resto do trabalho. Não demorou muito. Na segunda-feira, quando voltei do trabalho, já senti uma movimentação diferente na rua. Grupinhos se formavam nas calçadas, cochichando. Desta vez, porém, os olhares não eram para mim. Eram para a casa de Dona Lourdes. Na terça, a coisa ganhou corpo. Ouvi da boca da própria Dona Cleide, da padaria, aquela que tinha sido tão fria comigo, um comentário indignado enquanto eu comprava pão. Você viu só, Marina? Que pouca vergonha. A gente se mata de trabalhar, doa o pouquinho que tem com tanto sacrifício para a igreja, e aí vem uma e desvia o dinheiro. Dizem que a Dona Lourdes anda comprando coisa cara, vivendo no luxo às custas da nossa fé. Eu me fiz de desentendida. Nossa, Dona Cleide, que história é essa? Não estou sabendo de nada. Ah, minha filha, a rua inteira já está comentando. A Zizi contou que viu umas coisas, que desconfiou. Parece que o rombo é grande. O arromba ficava maior a cada vez que a história era recontada. A bolsa cara virou a várias compras de luxo. A suspeita virou a certeza. Alguns já diziam que ela tinha reformado a casa com o dinheiro da igreja, outros que estava mandando dinheiro para um filho que morava longe e vivia endividado. A criatividade do povo não tinha limites. Carlos me olhava com uma mistura de admiração e espanto. Marina, isso foi você, não foi? Ele perguntou, numa noite, quando estávamos sozinhos. Eu apenas sorri, um sorriso que ele não via em mim há muito tempo.
Um sorriso que tinha um quê de triunfo. Digamos que eu apenas sugeri que certas pessoas observassem melhor os fatos, amor. A conclusão foi toda delas. Ele balançou a cabeça, mas não me recriminou. Acho que, no fundo, ele também sentia um certo alívio, uma certa satisfação em ver a justiça, mesmo que torta, acontecendo. A dor que Dona Lourdes nos causará ainda estava viva na memória dele também. Eu comecei a observar Dona Lourdes. A mudança foi gradual, mas nítida. Primeiro, ela pareceu confusa. Via os vizinhos cochichando e olhava para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Depois, veio a indignação. Ouvi, da minha janela, ela discutindo aos berros com Dona Zizi na rua. Sua víbora! O que você anda inventando a meu respeito? Eu vou te processar por calúnia. Dona Zizi não deixava por menos. Calúnia? Estou apenas preocupada com o dinheiro da nossa igreja, Lourdes. Se você não deve, não teme. Mostra as contas, então. Abre o livro caixa para todo mundo ver. Ah, a ironia! Dona Lourdes, que vivia de destruir reputações, agora provando do próprio veneno. Aos poucos, a postura arrogante dela começou a ruir. Os olhares que antes eram de reprovação para mim, agora se voltavam para ela com força total. As amigas de fofoca começaram a se afastar. Ninguém mais parava para conversar com ela na janela. Quando ela saía na rua, o silêncio se fazia, ou então os cochichos aumentavam, e ela podia senti-los, assim como eu senti os que eram sobre mim. Vi o desespero começar a tomar conta do seu rosto. Ela tentava se explicar, mas quem acreditaria? Afinal, onde há fumaça, há fogo, não é mesmo? A frase que tanto usaram contra mim, agora se voltava contra ela. O grupo de caridade da igreja começou a questioná-la abertamente. O padre Francisco, um homem bom, mas claramente desconfortável com toda a situação, convocou uma reunião para esclarecer os fatos. Dona Lourdes foi, de cabeça erguida, mas eu vi o tremor em suas mãos. Ela não tinha como provar sua inocência de forma cabal, porque não havia provas de culpa, apenas a fumaça densa e tóxica do boato que eu tinha criado e que agora a sufocava. Eu assistia a tudo de camarote, mas um camarote discreto. Por fora, eu mantinha a mesma postura de antes, a moça injustiçada que apenas observava. Por dentro, um turbilhão de emoções. Havia, sim, uma satisfação imensa em vê-la pagar pelo que fez. Uma sensação de poder, de ter virado o jogo. Mas, às vezes, numa fresta de segundo, uma pontinha de seria culpa? Não, não era culpa. Era talvez a constatação da minha própria capacidade de ser tão calculista, tão fria. Mas essa sensação logo passava, varrida pela lembrança da minha dor, da humilhação que ela me fez passar, do sofrimento do Carlos. Ela tinha colhido exatamente o que plantou. E a colheita ainda estava longe de terminar. O caos estava apenas começando a se instalar na vida dela. Os dias que se seguiram à reunião na igreja foram um verdadeiro começo do fim para Dona Lourdes. O padre Francisco, coitado, tentou ser diplomático. Disse que em nome da transparência e para evitar mais mal-entendidos, seria melhor que Dona Lourdes se afastasse temporariamente das suas funções na arrecadação e no grupo de caridade, até que a poeira baixasse. Na prática, foi uma condenação pública. Temporariamente, na linguagem da vizinhança, significava para sempre. Até a poeira baixar era o mesmo que dizer até que todos se esqueçam do seu suposto crime, o que, sabíamos, nunca aconteceria por completo. A altivez de Dona Lourdes desmoronou como um castelo de cartas. Eu a via da minha janela, às vezes. Ela não ficava mais no seu posto de observação na cozinha. As cortinas, antes sempre abertas para que nada lhe escapasse, agora viviam cerradas. Quando precisava sair, geralmente para coisas essenciais como ir ao médico ou comprar um remédio, ela andava rápido, de cabeça baixa, sem olhar para os lados. Aquela mulher que antes parecia se alimentar da atenção alheia, agora fugia dela como o diabo foge da cruz. As poucas amigas em que ainda lhe restavam evaporaram. Ninguém queria ter sua imagem associada à mulher que roubou o dinheiro da igreja. Dona Zizi, claro, saboreava a vitória. Desfilava pela rua como a heroína que tinha desmascarado a farsante.
volta e meia, eu a ouvia contando para algum grupo, em voz alta o suficiente para que eu pudesse escutar da minha casa. Eu sempre desconfiei. Aquela ali nunca me enganou com aquela cara de santa. Mal sabia ela que tinha sido apenas um peão no meu tabuleiro. Para mim, assistir à queda de Dona Lourdes era como beber um copo de água fresca depois de uma longa caminhada no deserto. Havia uma satisfação fria, calculada, em cada novo episódio do seu declínio. Lembrava-me das noites em claro, das lágrimas de humilhação, do medo que senti quando a fofoca atingiu o Carlos. E então, olhava para Dona Lourdes, encolhida, isolada, e pensava: é isso. É exatamente isso que você merece. Houve um dia em que a neta dela, uma menina de uns 15 anos que eu costumava ver passando alegremente, voltou da escola chorando. Ouvi a discussão da soleira da porta da casa dela. A menina gritava que não aguentava mais, que na escola estavam fazendo piada, chamando a avó de Lourdes Mãos Leves. O som da voz embargada da adolescente, misturado aos soluços abafados que imaginei serem de Dona Lourdes, me causou um breve instante de hesitação. Não, não era pena. Era mais uma constatação da dimensão do estrago. Mas logo essa sensação passou, substituída pela lembrança da minha própria angústia, da vergonha que me impuseram. Eles não tiveram piedade de mim, porque eu teria dela. Carlos, por sua vez, parecia aliviado. A tensão em seus ombros tinha sumido. Ele voltava do trabalho mais leve, sorridente. A fofoca sobre mim tinha sido completamente esquecida, soterrada pelo escândalo muito maior envolvendo Dona Lourdes. Ninguém mais me olhava torto. Pelo contrário, alguns vizinhos até vinham conversar comigo, como se quisessem se desculpar indiretamente pelo julgamento precipitado que fizeram. Ainda bem que a verdade apareceu, não é, Marina? Disse-me seu antenor, da borracharia, aquele que tinha alertado Carlos. A gente às vezes se deixa levar por conversa fiada. Mas a justiça tarda, mas não falha. Eu apenas sorri concordando: é verdade, seu antenor. A verdade sempre aparece. Por dentro, eu pensava na ironia daquela frase. A verdade em que eles agora celebravam era uma construção minha, tão falsa quanto a que me vitimou. Mas quem se importava? O resultado era o que contava. O ponto alto do drama de Dona Lourdes, ou talvez o mais baixo para ela, foi durante a festa junina da paróquia. Era um evento tradicional, e ela sempre tinha sido uma das organizadoras principais. Naquele ano, claro, ela não participou de nada. Mas apareceu. Acho que, num último ato de desespero ou teimosia, ela quis mostrar que não estava derrotada. Foi um erro. Ela chegou sozinha, vestida com suas roupas de domingo, mas com uma aparência abatida. Assim que entrou no pátio da igreja, onde as barraquinhas estavam montadas e a música tocava animada, um silêncio constrangedor se espalhou pelas pessoas mais próximas. Os cochichos começaram imediatamente, como um enxame de abelhas raivosas. Vi pessoas apontando disfarçadamente, outras virando o rosto. Ela tentou se aproximar de uma barraca para comprar um espetinho, e a mulher que atendia, uma das antigas companheiras do grupo de caridade, fingiu não vê-la, atendendo outra pessoa que chegou depois. Dona Lourdes ficou parada ali, no meio do pátio, por um momento que pareceu uma eternidade. O rosto dela, antes vermelho de raiva nas discussões com Dona Zizi, agora estava pálido, quase cinzento. Os olhos, que antes faiscavam com malícia e curiosidade, agora estavam opacos, perdidos. Ela olhou em volta, como se procurasse um rosto amigo, um sinal de acolhimento, e não encontrou nada além de reprovação e desprezo. Vi seus ombros caírem, e ela deu meia volta, saindo do pátio da igreja tão silenciosamente quanto entrou. Ninguém a impediu. Ninguém disse uma palavra. Naquela hora, enquanto ela se afastava, pequena e curvada, confesso que senti um arrepio. Não de culpa, mas da força que uma reputação destruída tem. Ela tinha construído sua identidade social em cima daquela fachada de respeitabilidade, e agora, sem ela, não era ninguém. Era apenas uma velha senhora solitária, carregando o peso de um crime que, embora inventado por mim, era real para todos os outros. Depois daquele dia, Dona Lourdes raramente foi vista fora de casa. As notícias que chegavam eram esparsas, diziam que estava deprimida, que mal comia, que passava os dias na cama. A neta, às vezes, era vista entrando e saindo com sacolas de supermercado, o rosto sempre carregado.
A janela da cozinha dela permaneceu com as cortinas fechadas. O posto de observação da vida alheia tinha sido desativado permanentemente. Minha vida, por outro lado, voltou ao normal. Ou melhor, a um novo normal. Carlos e eu continuamos com nossa rotina, nossos churrascos de domingo, nossos amigos. A sombra da fofoca tinha se dissipado completamente da nossa casa. Eu andava pela rua de cabeça erguida. As pessoas me cumprimentavam com respeito, algumas até com uma admiração disfarçada, como se soubessem, ou desconfiassem, que eu tinha tido algum papel na queda da tirana da vizinhança. Eu nunca confirmei, nem neguei. Deixei que pensassem o que quisessem. Às vezes, à noite, antes de dormir, eu me pegava pensando em todo o processo. Na dor inicial, na raiva, no planejamento meticuloso da vingança. Eu tinha ido longe? Talvez. Tinha usado as mesmas armas sujas que usaram contra mim? Com certeza. Mas o sentimento que predominava não era arrependimento. Era uma sensação de justiça feita, de equilíbrio restaurado. Dona Lourdes tinha provocado uma tempestade na minha vida, e eu tinha devolvido um furacão na dela. Olho por olho, fofoca por fofoca. Numa tarde de sábado, meses depois de tudo, eu estava cuidando do meu jardim quando vi a neta de Dona Lourdes saindo da casa dela. Ela me olhou rapidamente, um olhar que não consegui decifrar, e apressou o passo. Observei a casa de cortinas cerradas. O silêncio que emanava de lá era a prova final da minha vitória. O caos que eu instalei na vida dela era palpável. A fofoqueira tinha sido silenciada, não pela verdade, mas por uma mentira ainda maior e mais destrutiva que a dela. E quer saber? Eu dormiria muito bem com isso. A vingança, para mim, não foi um prato que se come frio. Foi um banquete lento, saboreado a cada instante da derrocada dela. E foi, no final das contas, emocionalmente delicioso. A paz que eu senti agora, a tranquilidade de saber que a fonte da maldade tinha secado, essa sim, não tinha preço. O caos se instalara na vida dela, e na minha, finalmente, reinava a calmaria. Uma calmaria conquistada com unhas, dentes e uma mentira muito bem contada. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações,